Por que um cientista deve ler a Bíblia, hein? Por que um cientista deve ler a Bíblia? Eu acho que eu li isso em algum lugar. Um dos insights que eu tive lendo os evangelhos há uns 6 anos, eu acho que há uns 7 talvez, né? Um pouco depois que a gente começou a namorar, que a Nath, minha esposa, é cristã. Embora eu seja ateu, uma pessoa não religiosa desde os 15 anos de idade, a gente está junto e a gente faz trocas muito legais, assim, da minha visão de mundo e da visão de mundo dela. E ali no início a minha sogra me presenteou com uma Bíblia de estudo, arqueológica, NVI, com várias referências legais e tal, querendo me introduzir ali, né, Daniel? Vamos lá. Culpa minha, hein? Eu que ajudei a lançar a NVI. A NVI. Quando trabalhava na Editora Viva, que ajudou a trazer a NVI para o Brasil. Foi. Legal demais. E é uma boa Bíblia, eu gosto, assim, é uma acho que tem várias referências de estudos, de pesquisas, assim, que a gente não encontra nas Bíblias tradicionais. E aí ela falou, Daniel, você que gosta muito de ler, de estudar, tem uma perspectiva mais acadêmica dentro aqui dessa Bíblia, toma aí de presente, né? É claro que ela tinha esperança de que eu encontrasse Jesus, eu me convertesse. Não aconteceu. Mas eu aprendi muitas coisas legais, incluindo, e eu postei isso na época, né, uns 7 anos, incluindo vários trocadilhos, né, ditos populares. Vem da Bíblia, isso aqui eu não sabia. Então, e fora assim que, para a gente compreender a nossa cultura, a tradição, de onde a gente vem e tal, é claro que é importante você saber um pouco da religião, porque a religião é um dos pilares da cultura brasileira. Mais de 80% dos brasileiros são cristãos, católicos, evangélicos, então existe essa importância cultural. E eu, como um pesquisador na área de psicologia da religião, quero entender também as crenças. Em que as pessoas acreditam? Por que elas têm essas crenças? Como essas crenças impactam a sua saúde mental, por exemplo, positiva ou negativamente. E eu converso com pessoas de diferentes perspectivas teológicas no meu canal, nas minhas pesquisas, como professor também. Então é bom a gente entender um cadinho de cada religião. Então esse é um dos aspectos porque eu estudo ciências da religião, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu vejo uma pregação, vou ao culto com a Nath, vez ou outra. Eu acho que sempre há o que aprender, sempre há coisas interessantes nesse tipo de intercâmbio. Eu não poderia deixar de citar um dos jargões evangélicos, ou melhor, é texto bíblico, mas é um jargão. É um jargão, assim, porque você já viu, né? Crente, assim, ouve uma coisa, daí já tem uma caixinha para colocar, né? Então, a palavra não volta vazia, tá? Continua lendo. Pode deixar. Mas eu também tenho Esse um é clássico, interesse... né? Esse é clássico. Mas eu também tenho um interesse histórico sobre a Bíblia, sobre o cristianismo. Eu tenho muitos colegas historiadores e alguns teólogos também que vêm do meio acadêmico. Eu acho interessantíssima a história, de onde vêm essas doutrinas, essas crenças, essas práticas. Eu acho muito, muito interessante essa perspectiva da sociedade. Por que as religiões começam, de onde começam, quais são as tensões políticas por trás do surgimento, por exemplo, da Bíblia, sim, de certas doutrinas, porque às vezes as pessoas parecem acreditar que brotou, né, a Bíblia, assim, do nada, pum! Veio prontinha, né? Tá ali o compêndio de todos os livros e tal, mas não é bem essa a história, né? E eu acho muito interessante esse processo de construção de uma ou mais religiões. 4.000 anos, legal, pastor, para a Bíblia ser formada, acho que é isso, né? 4.000 anos, alguma coisa assim. Agora, se eu puder te recomendar, já que você gosta disso, eu gostaria de que você, depois, quando pudesse, estudasse um pouco sobre o período babilônico, porque é lá, no período babilônico, a partir dali que a gente constitui toda a nossa compreensão de mal moderna no cristianismo, e é fantástico. Legal. Porque os judeus pensavam o mal antes da Babilônia de um jeito, voltam da Babilônia pensando de outro jeito, e um jeito que influencia a gente até hoje. Olha só. Olha como é impressionante, como influencia, sim, né? Sim, agora, a sua perspectiva é muito importante. Nada está pronto, nada veio pronto. Tem influências. Exatamente. Como as coisas... o fato de ter tantas vertentes cristãs, cada uma das quais com suas doutrinas e práticas, com as suas divergências, mostra como existe uma construção social, sim, existem recortes da própria Bíblia, exegeses diferentes e tal, e eu acho isso muito, muito rico, muito interessante. Olha, você é encrenqueiro desde adolescente, cara, porque eu fui cavei fundo aqui. Olha a frase.
Se o Novo Testamento foi escrito bem depois da morte de Jesus, como posso saber se nada foi esquecido, confundido ou inventado? Esse parece ter sido seu primeiro questionamento ao cristianismo durante preparação para a crisma. É a crisma que fala? É a crisma. Sim, a crisma. Como foi sua trajetória até tornar-se ateu, Daniel Gontijo? Legal. Então, eu tive uma criação Quantos cristã. anos você tinha isso aqui? Você falou 15 aí, mas aqui deve ter sido por aí, né? Foi crisma, eu acho que eu devia ter 14 anos de idade, 13, 14. Aos 15 eu já me desliguei da igreja, parei de frequentar, meus pais disseram, você fez o que a gente esperava, você foi batizado, fez primeira comunhão, o catecismo e depois crisma, agora você já está um adultinho aí, podendo tomar suas decisões. Então, eu sou muito grato aos meus pais que me deram essa liberdade, nunca impuseram de uma maneira tão incisiva assim. Assim, puseram aquela pressãozinha básica de, filho, faça o básico pelo menos, conheça e depois você toma suas decisões. Então, até os 15 anos eu fui católico. E meus pais nunca foram muito fervorosos, e isso eu acho que foi legal, assim, foi uma iniciação religiosa mais light que eu tive, tanto dentro de casa como depois no catecismo e na crisma. Tive a minha fé, não vou dizer que eu não tive, posso não ter sido o cristão exemplar, mas eu orava antes de dormir, o Pai Nosso, conversava com o anjinho da guarda quando eu era criança, ia às missas aos domingos, enfim, tive ali a minha fé, tive algumas experiências que eu considerava místicas, espirituais, depois eu posso contar um pouquinho delas para vocês, que o pessoal às vezes fica assim, Daniel, que você não teve uma experiência com Deus, algo que te mostrasse assim, caramba, existe o sobrenatural. Eu acho que eu tive mais do que o cristão médio. Só para dar uma palhinha, a gente volta depois. Ótimo. Mas eu já vi a minha bisavó, depois que ela faleceu, apareceu para mim no banheiro. Eu já tive uma cura espiritual, fui a um benzedeiro, que orou por mim e minhas verrugas foram embora, poucas semanas depois. Eu já tive premonições, sabe, aqueles sonhos ou aquelas sensações de coisas que depois acontecem. E já vi um menininho abaixando para debaixo da minha cama, que sumiu ali de repente. Essas coisas assim já aconteceram comigo. Então, não dá para dizer que eu nunca tive uma experiência esquisita. Só que eu fui estudando psicologia, neurociências e fui encontrando uma alternativa nesse meio acadêmico. Talvez o meu cérebro esteja criando algumas coisas estranhas. Talvez não sejam manifestações sobrenaturais e espirituais acontecendo por ali. Então, a faculdade de psicologia e, posteriormente, meus estudos em psicologia da religião e neurociências acabaram fortalecendo esse pensamento crítico, esse ceticismo meu. Mas ali, na minha adolescência, eu já fui entrando em contato com pessoas que pensavam de outra maneira, e isso foi importante para eu entender que existem alternativas ao cristianismo. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória. Eu sempre fui questionador, sempre fui um cara assim que tive espaço para questionar. Meus pais nunca tentaram me prender, nem nada do tipo, e aí essa liberdade acabou custando a minha fé. Ela foi ficando para trás. Interessante você falar sobre universidade, sobre o início. Nesse período de trevas que a gente está vivendo, muitos pastores têm desestimulado os jovens de sua igreja a ir para a faculdade, porque pelas pesquisas, as pesquisas sempre nos Estados Unidos, aqui nem tem pesquisa sobre isso, mas X% dos jovens evangélicos se afastam da fé quando vão para a faculdade. Então, como se o problema fosse a faculdade e os questionamentos, e não a bolha em que eles colocam essas pessoas. E a hora que as pessoas saem da bolha, elas descobrem que há um outro tipo de vida. E a gente tem um público que, infelizmente, conhece um monte de gente que passa por isso. Fala um pouquinho sobre para o papai e para a mamãe que querem manter os filhotes debaixo da ignorância, assim, que é da ignorância, não é uma questão de fé. É uma questão mesmo de assim, deixar a pessoa ser estúpida, porque falar que ela não pode questionar. Você acabou de falar que você é questionador. Isso é lindo, cara.
Assim, isso é essencial para a vida. E você pode ser uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, e ser questionadora, e ter um ceticismo bem aflorado. Isso pode ser saudável, Sim. Inclusive para você não cair nas mãos de líderes religiosos abusivos, que estão ali, às vezes, mais interessados no seu dinheiro, no seu corpo. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil desses líderes que fizeram coisas horríveis contra seus seguidores. Uma das pautas com as quais eu trabalho no canal e em outras redes, é justamente sobre esses abusos religiosos. Se você não for minimamente questionador, você está mais vulnerável a essas pessoas. Então, você fechar os olhos para o que a ciência tem a dizer, você não desenvolver o seu pensamento crítico, te torna uma pessoa muito mais vulnerável. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!